Olá, boa noite a todos. Boa noite, Mari. Boa noite, Rafael. Tem algum celular vibrando aí. É o seu? Não. Tava vendo um vum. Ok. Ai, Bom, acho obrigado. que é o meu mesmo. Acho que era o seu. Parou, Então, agora parou. bom, obrigado, Rosana, pela introdução e boa noite a todos, né? Queria agradecer primeiro ao TV Galáctica pela oportunidade de estar abrindo esse espaço para a gente falar mais sobre a Fundação CASH, sobre a tecnologia do plasma. E tá com bastante barulho aí, Rosana. Tá fazendo mudança na sua casa aí, não é não? Será que é o meu? Peraí, deixa eu... Era o seu. E, bom, boa noite a todos, né? Mais uma vez, como eu estava falando, a gente queria agradecer primeiramente a TV Galáctica por abrir esse espaço para a gente falar um pouco mais da Fundação CASH, né, do trabalho da Fundação CASH, que é um trabalho muito importante, né, que está sendo feito nesse momento da nossa evolução na humanidade. Então, para vocês que estão chegando agora, né, a Fundação CASH é o trabalho de desenvolvimento da tecnologia do plasma, e essa tecnologia ela trabalha em todos os aspectos da nossa vida hoje, né, tanto na parte quanto de agricultura, quanto na parte de, não posso falar certos nomes aqui, mas na agricultura, energia e vários outros aspectos de bem-estar também. Vocês podem estar trabalhando com tecnologia, mas um ponto que o Sr. Cash sempre traz, que é o fundador da Fundação Cash, o desenvolvedor dessa tecnologia, é que a tecnologia ela anda de mão dadas com o ethos, né, que é o ethos da comunidade universal, que a gente fala. Então, para isso a gente tem o Conselho Universal, que é um conselho que trabalha em conjunto com a Fundação Cash para poder estar disseminando esse conhecimento do ethos da Fundação Cash. O que significa isso, né? Então, o que o Sr. Cash está apresentando hoje para a humanidade é uma nova ciência, é um novo conhecimento. Então, de fato, hoje, como a gente costuma dizer, hoje o Sr. Cash conseguiu preencher todas as lacunas que faltavam no nosso conhecimento atual da ciência e da física. Mas para isso ele também descobriu que ele fala, esse é o conhecimento do universo que a gente está compartilhando com a humanidade. Então, para isso a gente tem que seguir as leis do universo. E aí que entra nesse ponto que a gente estava falando, que aí que entra o Conselho Universal para poder estar ajudando a gente nesse processo de entendimento de como é esse ethos do universo. E é o que o Sr. Cash fala também para a gente, que sem esse ethos fica realmente, de fato, impossível trabalhar com essa nova ciência. Então, a gente, como o Sr. Cash sempre costuma dizer, também a gente não está aqui para poder fazer mágica para a humanidade. A gente está aqui para poder levar a alma da humanidade e passar o conhecimento. E cabe à humanidade, na sua coletividade, fazer esse processo acontecer. E para isso tem que seguir um ethos. E é para isso que a Marie está aqui hoje, né, que ela é membro do Conselho Universal de Língua Norueguesa, ela vai se apresentar e vai responder também as perguntas que vocês colocaram relacionadas ao Conselho Universal. Outra coisa que eu queria falar também antes de começar é que, para vocês que são novos aqui, que queiram estar participando, conhecendo mais sobre a Fundação Cash, tendo acesso, a gente tem ensinamentos toda semana gratuitos que o Sr. Cash passa para a gente, todos ensinamentos com tradução simultânea em língua portuguesa. Então, esse conhecimento está aberto a todos, para a humanidade. Pela primeira vez na história da humanidade, está sendo tudo liberado para todo mundo ter acesso e a gente começar a desenvolver isso tudo. Então, se você quiser ter acesso, participa do grupo do Telegram, que é o Cash Brasil Corona Team. Nesse grupo você vai ter acesso a todos os links, todas as aulas, a gente está atualizando o tempo todo, essas entrevistas que a gente faz aqui no TV Galáctica, a gente posta lá toda semana, para lembrar o pessoal que está tendo essas entrevistas toda semana. Então, as aulas do Sr. Cash são postadas lá também, então, por favor, entre, que se você não está nesse grupo, participe desse grupo, é o único grupo da Fundação Cash oficial aqui no Brasil. Então, se você não está lá, a gente recomenda e convida vocês todos a participarem. Agora eu vou deixar a Marie falar um pouco mais. E ela vai estar trazendo aqui as respostas do Conselho Universal para as perguntas de vocês. Ok, Marie, thank you very much. Okay. Hello, everybody. This is Marie. I'm a member of the Universal Council, and I'm representing my native language, which is Norwegian. Então, olá, meu nome é Marie, sou membro do Conselho Universal e represento minha língua nativa, que é norueguesa. So today I want to start to talk about the World Peace Treaty. And it's a reason for that, because we will have a lot of activities around this peace treaty in the future, very soon.
Mr. Kesh brought forward the World Peace Treaty, the signing of the Peace Treaty, which is a confirmation from yourself to your soul to act correctly in a peaceful manner. Então, a Maria, ela queria iniciar a fala de hoje falando sobre o Tratado de Paz Mundial, né? Tem um motivo para isso, que muita coisa acontecendo em volta desse tratado, inclusive é um dos objetivos do Conselho Universal para estar fazendo esse tratado de paz ser assinado pelos líderes mundiais. E assim a Marie começa, né? O Sr. Kesh, ele apresentou o Tratado de Paz Mundial, a assinatura do Tratado da Paz, que é uma confirmação de si mesmo para a sua alma, para agir corretamente de forma pacífica em todos os que querem trabalhar com o Conselho Universal e assinar o Tratado de Paz Mundial. Porque quando consigo mesmo, você não cria uma condição emocional como ganância, roubo e o resto. For instance, all who wants to work and study with the Kesh Foundation and the Universal Council has to sign the World Peace Treaty, because when you are at peace with yourself, you don't create an emotional condition like greed and stealing and so on. Then you understand that the World Peace Treaty is a contract of health. You don't have to worry about war between your family, war between your conscious and in your physicality. Então, como foi falado aqui, a Maria estava complementando isso, que quem quiser trabalhar com o Conselho Universal, a Fundação Kesh, tem que assinar esse Tratado de Paz, né? E você assina ele, e aí nesse processo você não cria uma condição emocional como ganância, roubo e tudo mais. Então você entende que a paz mundial é um contrato de saúde, na verdade. Então você não precisa se preocupar com a guerra entre sua família, a guerra entre sua consciência e sua fisicalidade. World Peace Treaty means inner peace. It means no war even inside yourself. And when you don't have to worry or fight to be loved, but you are at peace with yourself, you don't create all kinds of conditions in your body. Então, o Tratado de Paz Mundial significa paz interior, não a ausência de guerra, na verdade. Significa ausência de guerra mesmo dentro de... Perdão, deixa eu repetir porque eu traduzi errado. Na verdade, o Tratado de Paz Mundial significa paz interior, mas não a ausência de guerra. Significa ausência de guerra dentro de si mesmo. Quando você não tem que se preocupar ou lutar para ser amado, você está em paz consigo mesmo. Você não cria todo tipo de condições em seu corpo. So when you create a peace of mind by signing the peace treaty, you keep a constant structure in the soul of the man, in the emotional part of you. And then when everything is constant, there is no change. You have to just serve and live a life which is there and it's nice to be. This is why we give you the peace treaty. Então, quando você cria uma paz de espírito ao assinar um tratado de paz, você mantém uma estrutura constante na alma do homem, na parte emocional, na sua parte emocional. Então, quando tudo é constante, não há mudança. Você tem que apenas servir, viver uma vida que está lá e é bom estar. É por isso que lhe damos o tratado de paz. Peace, the World Peace Treaty is not the physical signing of the paper. It's emotionally accepting to be peaceful. And sometimes when we lose our temper, we remember the signing of the peace treaty. And that's how we get corrected. Então, o tratado de paz não é assinatura física no papel. É aceitar emocionalmente ser pacífico. E às vezes, quando perdemos a calma, nos lembramos da assinatura do Tratado de Paz. E é assim que somos, que nos corrigimos. Okay, so I will continue with the peace treaty next time because there is a lot to say about it. And so we go on the questions. So the first question is, we have so many inflated prides and egos, but if we analyze,
these feelings have taken us away from the soul and the Creator, I ask, is our best choice to go back to the ethos? Is the ethos of the Creator the Ten Commandments? Então, a primeira pergunta enviada por vocês foi: temos tanto orgulho e egos inflados, mas se analisarmos, esses sentimentos nos afastaram da alma e do Criador. Então, pergunto: será nossa melhor escolha voltar ao ethos? O ethos do Criador são os 10 mandamentos? And the first answer, yes, to be present in the level of understanding in the ethos of the Creator is the only way to analyze and rejuvenate the magnitude of energies accumulated from eons in this physical small m matter state, visible, tangible, and sometimes very, very sick with a brittle form. Então, a primeira resposta é sim. Estar presente no nível de compreensão no ethos do Criador é a única maneira de analisar e rejuvenescer a magnitude das energias acumuladas a partir de eras neste estado material físico com M minúsculo, visível, tangível e às vezes muito doente com a forma frágil. The Creator never commands. He is a giver, always, and has created all of us in His image as human beings in true nature of beauty and totality. That is moral, wisdom, courage, unity, truth, love, spirituality. Well, you can say ultimately life and living in peace in the balancing energies in the fields and position of Magrav, soul of the man in union in peace with the soul of the physicality, in non-tangible and tangible conditions. Então, o Criador, ele nunca manda, de fato, ele é um doador. Sempre, e criou todos nós em sua imagem, como seres humanos, em verdadeira natureza de beleza e totalidade. Isto é, moral, sabedoria, coragem, unidade, verdade, amor, espiritualidade. Bem, você pode dizer, em última análise, vida e viver em paz nas energias de equilíbrio nos campos e posição Magrav, que é a alma do homem, em união e em paz com a alma da fisicalidade, em condições não tangíveis e tangíveis. Then there is another answer. Humbleness and correct conduct will bring us closer to the Creator. The ethos of serving and sharing with others is making us givers and will make our soul of the man grow and mature. Então temos uma outra resposta a essa pergunta, que é: a humanidade e a conduta correta nos aproximarão mais do Criador. O ethos de servir e compartilhar com os outros está nos fazendo ser doadores e fará com que nossa alma do homem cresça e amadureça. And then there is an extract from the Knowledge Seekers Workshop 204. All the commandments given to Moses from the Creator are for the elevation of the soul. Moses received 24 commandments, but he brought only 10 forward because it took out all those that did not suit him. If we go one by one through the commandments and you read them, you will see it is nothing but the elevation of the soul. The 10 first, which is accepted, is for the physical condition, but in reality, even those are part of the elevation of the soul of the man itself. Então, isso é uma parte do workshop de buscadores de conhecimento número 204. Isso é referente a todos os mandamentos dados a Moisés pelo Criador para a elevação do homem, para a elevação da alma, perdão. Moisés recebeu 24 mandamentos, mas trouxe apenas 10, porque tirou todos aqueles que não lhe convinham.
Se você for um a um através dos mandamentos e os ler, você verá que não é nada mais que elevação da alma. Os 10 primeiros, que são aceitos, são para a dimensão física, mas na realidade até mesmo estes são parte da elevação da alma do homem em si. Here is a short version of the missing commandments that Mr. Kesh has brought forward and it's in my understanding. Number 11, thou shalt not lie, because Moses wanted to lie to his flock, so he had to take it out, because it affected him personally in what he wanted to do, what he planned to do. If he had released it, it would have changed a lot of things for humanity. Então aqui está uma breve versão dos mandamentos que faltam. O mandamento número 11. Não mentirás. Porque Moisés queria mentir para seu rebanho, então ele teve que tirar esse mandamento. Porque isso afetou pessoalmente no que ele planejava fazer. Se ele tivesse liberado esse mandamento, teria mudado muitas coisas para a humanidade. Number 12, the man feeds his loved ones the same as with his enemies. And Moses couldn't do that. The food was not food of physicality, it was food of love, the food of giving from one's soul. He had to give from his soul the same to his enemies as his tribe, and he couldn't do that, so he had to destroy it. Então, o mandamento número 12 é: o homem alimenta seus entes queridos da mesma forma que alimenta seus inimigos. E Moisés não poderia fazer isso. O alimento não era o alimento da fisicalidade, era o alimento do amor. O alimento da doação da própria alma. Ele tinha que dar de sua alma o mesmo a seus inimigos do que ele dava para sua tribo. E ele não pôde fazer isso. E não pôde fazer isso. Portanto, ele teve que destruir. Number 13, thou shalt not rape. And we know why he took it out. He could not tell people not to do what he did himself. Rape does not mean only physical rape. It means rape of intelligence and understanding the soul of the man, to abuse the physicality of the man. Então, o mandamento número 13 é: não estuprarás. E nós sabemos por que ele tirou este. Ele não podia dizer às pessoas para não fazerem o que ele mesmo fez. O estupro não significa apenas estupro físico. Significa estupro de inteligência e compreensão da alma do homem, para abusar da fisicalidade do homem. Then we have number 14. Thou shalt not judge no one except himself, and not to be judged by no one. Because Moses knew if they would judge him, all the lies and what he has done, then he couldn't do the job. He did this to acquire more physicality power. It's the day of judgment by your own soul every day. Then you're always aware of your own conduct, that you do not need to be judged, as your conduct is always correct. Então, o mandamento número 14 é: não julgarás ninguém, exceto a si mesmo, e não ser julgado por ninguém. Porque Moisés sabia que se eles o julgassem, todas as mentiras e o que ele tinha feito, então ele não poderia fazer o trabalho. Ele fez isso para adquirir mais poder na fisicalidade. É o dia do julgamento, por sua própria alma, todos os dias. Então você está sempre ciente de sua própria conduta, que não precisa ser julgado, pois sua conduta é sempre correta. Number 15. Thou shalt be equal to others, and do not consider thyself higher or lower than the others, which means
When we are all equal, there is no need of leaders or kingships. We are all equal in soul. Then you are all kings, king of your own physicality and your own soul, and no one else. Then you understand there is no need for armies, no need for killing. Mandamento número 15. Serás igual aos outros e não te consideres superior ou inferior aos outros. O que significa que quando todos são iguais, não há necessidade de líderes ou realismo. Somos todos iguais em alma. Então vocês são todos reis. Rei de sua própria fisicalidade e de sua própria alma. E ninguém mais. Então vocês entendem que não há necessidade de exércitos e não há necessidade de matar. Sorry. Number 16. Thou shalt not touch or carry arms to defend or to kill another. Moses took this out because he wanted to use arms to achieve what he wanted. Men of peace don't need to be armed. Soul of peace does not need arms because they find answers in their own behavior. When we don't carry arms, we find words of wisdom, or we find a way to be peaceful, to achieve what we want without forcing. Então, o número 16 é: não tocarás nem carregarás armas para defender ou para matar outro. Moisés tirou este, porque queria usar armas para conseguir o que queria. Os homens de paz não precisam estar armados. Almas de paz não precisam de armas porque encontram respostas em seu próprio comportamento. Quando não carregamos armas, encontramos palavras de sabedoria. Ou encontramos uma maneira de sermos pacíficos para alcançar o que queremos, sem forçar. Number 17. Thou shalt be at peace with oneself, with thy neighbor, his tribe and tribes. Moses could not invade and kill if he was at peace, so he took it out. Então, o número 17 é: estarás em paz consigo mesmo, com o teu próximo, sua tribo e tribos também. Moisés não podia invadir e matar se estivesse em paz. Então, ele teve que tirar esse mandamento. Number 18. Thou shalt be the river of life and love, not only to thyself and thy loved ones, but in equal measures to your enemies. With this commandment, Moses could not create his enemies, so he removed it. Então, o número 18 é: tu serás o rio da vida e do amor. Não somente a ti mesmo e ao teu amor, mas em igual medida a seus inimigos também. Então, com este mandamento, Moisés não poderia criar inimigos. Então, por isso, ele removeu. Jeg kan høre det når jeg prøver så. Vis noe respekt. Jeg prøver å sove. Ja, ok. Nei. Jeg er snart ferdig. Number 19. Thou shalt not accept no path except the path of his own soul to his creator. But it says, I made man in the image of myself. So it means the physicality had to follow the path of the soul to be perfect. Então, número 19, não aceitarás nenhum caminho, exceto o caminho de sua própria alma, para seu Criador. Mas diz, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Portanto, significa que a fisicalidade tinha que seguir o caminho da alma para ser perfeita. Number 20. Thou shalt serve the others as he expect to be served by the others. You don't like to be treated wrong, so you don't treat wrong. Então, o número 21 não deverás... Perdão.
estava ali no próximo, que é, na verdade, o número 20. Tu deverás servir aos outros como espera ser servido pelos outros. Você não gosta de ser maltratado, portanto, não trata mal ninguém. Number 21. Thou shalt not possess. Possession brings kingship. Possession brings diminishing of others. When you share and you serve, you don't possess, because you all possess the same. You only possess something when you don't have and you want to have. Então, o número 21 é: não deverás possuir. A posse traz a realeza. A posse traz a diminuição dos outros. Quando você compartilha e você serve, você não possui, porque todos possuem o mesmo. Você só possui algo quando não tem, e você quer ter. Number 22, detachment. Moses took the whole of the commandments, but by pretending them to being heavy, he dropped the whole. It was not written in stone, it was carried within his soul. He wrote it down. The heaviness was of the soul of the man, not of the weight of the stones. Número 22. Desapego. Moisés pegou todos os mandamentos, mas ao fingir que eles eram pesados, ele deixou cair todos eles. Não estava escrito em pedra, mas foi levado dentro da sua alma. Ele que o escreveu. O peso era da alma do homem. Não estava falando aqui sobre o peso das pedras. Number 23. Thou shalt believe in one creator for all men. That's why in Keshe Foundation we give no certification, because we only teach and the elevation of the soul of the man and the point of need becomes the graduation of man, not in what we ask in the term of physicality. Então, número 23. Você deve acreditar em um Criador para todos os homens. É por isso que na Fundação Keshe não damos nenhuma certificação, porque nós apenas ensinamos a elevação da alma do homem no ponto da necessidade torna-se a graduação do homem, não no que pedimos no termo da fisicalidade. And then number 24. Man will be enlightened with the last commandment at the time he joins the universal community. Então, mandamento número 24 é: o homem será iluminado com o último mandamento no momento em que se juntar à comunidade universal. So then we are on the second question. Can our soul create an adversity to protect us from the danger of death? Então temos a segunda pergunta, que é: nossa alma pode criar uma adversidade para nos proteger do perigo da morte? And the first answer, death is a natural transition for souls to enter the soul's existence. The next cycle, it's real life. The purpose of our physical life here on earth is to mature and grow our soul of the man. When the soul of the man matures, the transition of energy from the soul of physicality to the soul of the man starts, and we call it aging. When this transition is complete, the soul of the man is set free and will position itself according to the strength of its soul. Então, a primeira resposta para essa pergunta é: a morte é uma transição natural para que as almas entrem na existência da alma, que é o próximo ciclo, que é a sua vida real de fato. O propósito de nossa vida física aqui na Terra é amadurecer e fazer crescer e ter crescimento a nível da alma do homem. Quando a alma do homem amadurece, a transição de energia da alma da fisicalidade para a alma do homem começa. Nós a chamamos de envelhecimento. Quando esta transição está completa, a alma do homem é liberada e se posiciona de acordo com a força de sua alma.
What we learn in Keshe Foundation is that by learning to utilize the power of our own soul, we can switch between the physical life and the soul existence as we like. The difference from natural death is that you keep your soul of physicality separate and can manifest yourself in any environment with a new body. It's like posting a letter. By death, the letter is posted for you. By mastering your soul, you are deciding where the letter is going. What would you prefer? Então, o que aprendemos na Fundação Keshe é que, aprendendo a utilizar o poder de nossa própria alma, podemos alternar entre a vida física e a existência pela alma, como quisermos. A diferença da morte natural é que você mantém sua alma da fisicalidade separada e pode se manifestar em qualquer ambiente com um novo corpo. É como enviar uma carta. Pela morte, a carta é postada para você quando você morre. Ao ter a maestria sobre sua alma, você está decidindo para onde a carta está indo. O que você prefere? So then there's another answer. So for this careful condition, it is to be in the knowledge and the ethos of the universe. Then the soul, which always work in the field strength of plasma, always follow the ethos of the creator, will understand what you need and wish. It is you to be careful and to be present in a point of view. You see a death as a danger in several conditions. Então, outra resposta para essa pergunta é: portanto, para esta cuidadosa condição, deve-se estar no conhecimento e no ethos do universo. Então, a alma que sempre trabalha no campo de força do plasma sempre segue o ethos do Criador. E assim precisa e deseja. Cabe a você ter cuidado e estar presente em um ponto de vista. Em um ponto de vista, você vê a morte como um perigo em várias condições. And then we are on the third question. In plasma science, do negative thoughts and actions create fields? These fields can manifest themselves in the cells. Is this the principle of the diseases? Terceira pergunta é: na ciência do plasma, pensamentos e ações negativas criam campos? Estes campos podem se manifestar nas células? É este o princípio das doenças? And the first answer, as we are plasma beings and plasma always works in the ethos of the creator. In the fields of plasma, we say giving and receiving. In the fields of the magnitude of matter, we are in this energy acts and in charge, negative or positive, if not in balance with the plasma fields. The energies becomes extreme intruders according as the intensity of the material taken can create all the diseases possible in a way not understandable in the fields of plasma. So the conditions of conduct as energy is always in action and in charge, has to be in need of understanding in peace. Então, a primeira resposta a essa pergunta é: somos seres de plasma, e o plasma sempre funciona no ethos do Criador. Nos campos de plasma dizemos dar e receber. Nos campos da magnitude da matéria em que nos encontramos, agimos e carregamos carga negativa ou positiva. Se não estivermos em equilíbrio com os campos de plasma, as energias se tornam intrusas, pois a intensidade do material tomado que você pega pode criar todas as doenças possíveis de uma forma não compreensível nos campos de plasma.
Portanto, as condições dos condutores, como energia, estão sempre em ação, e a carga tem que estar de acordo com a necessidade da compreensão em paz. And then there is another answer. Emotions are created in the interaction between souls. For instance, between the soul of physicality and the soul of the man. When the physical soul is dominating your life, your emotions reflects the physical emotions, which are of a lower strength, like anger, hate, and many more. When the soul of the man is dominating your life, your emotions are of a higher strength, like loving. Então, uma outra resposta a essa mesma pergunta é: as emoções são criadas na interação entre as almas, por exemplo, entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. Quando a alma da fisicalidade domina sua vida, suas emoções refletem as emoções físicas, que são de uma força menor, como a raiva, o ódio e muitas outras. Quando a alma do homem está dominando sua vida, suas emoções são de uma força maior, como o amor. Your body contains trillions of souls, and these souls also have emotions. A soul wants to be a giver, to radiate, to receive more. And when it's not able to give, there is an obstruction in giving. That will be reflection in its emotion. Actually, in plasma technology, not to be able to give is the definition of hell. So if your emotions are of a lower strength by negative doing or thinking, it will impact the body and create diseases. Então, continuando, seu corpo contém trilhões de almas e essas almas também têm emoções. Uma alma quer ser doadora, irradiar para poder receber mais. E quando não é capaz de dar e de doar, há uma obstrução nesse doar, que se refletirá em sua emoção. Na verdade, na tecnologia do plasma, não ser capaz de dar é definição de inferno. Portanto, se suas emoções são de uma força menor, fazendo ou pensando negativamente, isso terá impacto sobre o seu corpo e criará as doenças. That was the answers from the Universal Council. Thank you. Thank you to everyone who contributed. Então, essas foram as respostas do Conselho Universal. Obrigado a todos que contribuíram. Rafael, se a gente for verificar os mandamentos, a partir do 11º, são todos relacionados à alma, né? E nós acho que não estávamos preparados para como se diz, esse conhecimento, né? So Rosana is sharing here that from the commandment number 11, so to the 24th, we did not receive, but she was connected that maybe we are not prepared to receive these commandments, because the first 10 was the commandment related with the physicality, that the other ones are to the soul, and she was putting this. The 10 first commandments, they are in both physicality and in soul level. Então, os primeiros 10 mandamentos, na verdade, estão nos dois âmbitos, né? Tanto no nível da alma, quanto a nível da fisicalidade também. I can take an example. Thou shalt not steal. It's not stealing in physicality like we might think it is, because it's stealing from your own soul. That is the biggest crime we all do all the time.
Então posso dar um exemplo para vocês, né? Como tá, tu não deves roubar, que é o que a gente conhece muito bem, né? Então isso não necessariamente é só roubar a nível da fisicalidade, como a gente acha, mas é roubar da sua própria alma, que é a pior coisa que você pode fazer. Você pode fazer para si mesmo também. Ficou claro? Estou bem atrapalhada aqui por causa do barulho, viu? Eu acho que é bom, eu não sei se está bem colocado, para eu colocar depois, a redundância, colocar no texto, aí eu vou seguir do 1º ao 24º. Vou deixar para o pessoal dar uma lida, né? Ficarem bem atualizados. Quando você fizer a transcrição? Isso. Você pode fazer isso? Tá no site da Fundação Cash, tem todos lá. Você lembra qual? Tem lá uma parte que é Commandments, você vai achar na... você vai achar então lá. Tá bom. Tá bom, eu vou colocar. Rosana was just adding here that when she make the transcription, she will also add the first 10 commandments, so people can know what all the 24. And I was just adding that she can find all this in the website of Cash Foundation, in the commandments. So. Tem alguns comentários. Você quer dar uma faladinha ou deixa para os nossos questionários? Tem bastante gente aqui, né, hoje comentando. E se você puder juntar perguntas, que de fato só tem uma aqui que eu vi, né? Mas que eu vi que tem bastante gente, sim, falando aqui que é de vários cantos do Brasil hoje aqui, como acho que sempre tem, né? Mas o pessoal está anunciando hoje aqui. Mas eu acho que seria bom organizar tudo, né? Que a gente na próxima semana. Então, isso é um bom lembrar a todos vocês, né? Quem tiver perguntas, sempre colocar aqui nos comentários, que a Rosana ela vai pegando. Se você não colocar aqui, pode colocar no grupo do Telegram, Cash Brasil Corona Team, que a gente vai organizando. Só você escrever lá, pergunta para a TV Galáctica. Aí a gente vai organizando e vai pegando lá para poder passar aqui para a Marie colocar para o Conselho Universal para passar as respostas do Conselho Universal na semana que vem. Tá ok? Ótimo. E fica mais prático assim. So I was just adding here that people have questions, please to write down here that we'll collect all the questions so we can put to Universal Council so you can bring the answers next week. Because we have 1 or 2 questions here, so we're collecting. Tem mais alguma pergunta, Rosa? Alguma coisa que você queira falar? Vai falar as novidades. Lógico, vamos falar. Eu coloquei menos perguntas justamente por causa disso. Eu percebi. So, Rosana, as usual, she would like to know about the news. What are the news of Cash Foundation? So that's why she put just 3 questions for us. So. Get long you want to say answers. something? Yeah. What? Yes. Well, I just said I could put long answers on few questions. I was thinking about what should I say about the news from the Universal Council. The Universal Council on KFTV will have a focus on the World Peace Treaty that I started with today. From middle of April and 2 months. And we will try to get as many world leaders and religious leaders to sign the peace treaty on television. Então a notícia que a gente tem para dar é que nós, como Conselho Universal, né, a gente tem um programa semanal às terças-feiras, que estão passando também no YouTube, mas estão passando na TV da Fundação Cash também agora. E a gente começou a partir de hoje essa organização para poder se mobilizar, para poder fazer com que o Tratado de Paz Mundial seja assinado não só pelos líderes mundiais, mas também por líderes religiosos também. Então a gente começou esse processo a partir de hoje.
E a gente está nessa organização para, em 2 meses, ter o máximo de assinaturas possíveis de alguns líderes. Rafael, depois a gente pode fazer uma coletânea para dizer, por exemplo, assim, no Brasil nós temos tantas cartas, né, tantos assinaram, em tal país tanto. Tem como? Não entendi, como assim? Pode repetir? Bem, está todo mundo fazendo o apoio apoio à paz, né? Nós assinamos um tratado, certo? Por exemplo, você tem por exemplo, assim, quantas pessoas já assinaram no Brasil, França, mais ou menos, tem? Ah, sim. Não que eu saiba, deixa eu perguntar para a Marie. Porque geralmente esse tratado ele fica aberto a qualquer um, né? Qualquer um pode ir lá no site da fundação e assinar. Mas você está falando em termos de líderes ou em termos de pessoas geral? Pessoas por país, Não, pessoas por país. Vamos dizer que a gente sabe que no Brasil tem uma quantidade. Deixa eu ver se a Marie sabe disso. Pelo que eu saiba, acho que a gente não tem esse controle, não. So, Marie, Rosana would like to know if there is an amount of people. Do you know the quantity of people who signed the peace treaty in each country? Do you have statistics to know something about this? I don't know if there, but there should be someone who knows. Maybe we should find out. What we did, I think in 2017, was that the Universal Council and the Earth Council signed all nations of the world to peace by filling in the peace treaty for them. But this time we want the leaders to interact. Na verdade, em algum local alguém deve estar na fundação, que a gente tem que verificar isso, se alguém está mantendo o controle, para saber mais ou menos o número, né? Porque como é aberto também é muito difícil ter um controle. Mas a Marie falou também, ela lembrou de um ponto, né, que no passado, foi o que, alguns anos atrás, os membros de cada país, Conselho Universal, assinaram pelos líderes daquele país, né, e a gente tem tudo isso no site da Fundação assinado, só que hoje a gente quer começar a fazer essa interação direta com eles, para eles fazerem a assinatura. E posso dar um adendo sobre a Fundação Cash Brasil? So I'm just making an addition before we finish about Cash Foundation Brasil. E, bom, com relação à organização dos grupos, que acho que é um ponto importante a gente falar, que a gente tem falado já nas aulas, que essa mesma estrutura que a gente organizou para poder fazer a doação do copo, né, como vocês sabem, que eu não posso falar muito nome aqui, a gente está querendo usar essa mesma estrutura para poder ajudar as pessoas na parte de agricultura também, com a tecnologia, né? Então a gente quer, é o que o Sr. Cash sempre fala para a gente, cabe a nós como buscadores de conhecimento nos responsabilizar e começar a se organizar para fazer de fato essa tecnologia chegar a todos e acontecer esse processo aqui, não só no nosso país, mas em todo o planeta. Então cabe a gente se organizar. A gente viu que a gente é capaz de fazer isso, como a gente está fazendo com o copo. A gente estava vendo as estatísticas, mais ou menos, já foram mais de 30 mil pessoas ajudadas de fato com o copo. Então, enquanto você vê que o Ministério da Saúde está completamente perdido nesse processo, a gente, na nossa simplicidade, conseguiu montar uma gama, um processo, uma ação conjunta, né, muito efetiva. Pode ser melhor, claro, sempre pode melhorar, mas para isso a gente conta com a colaboração coletiva de todos, né? Então, é como o Sr. Cash fala, a gente como buscador de conhecimento, cabe a nós começar a fazer esse processo, a se organizar para fazer isso acontecer. A Fundação Cash, ela cria as condições e compartilha o conhecimento. Cabe a gente experimentar e fazer isso, né? Então, na agricultura, é um bom exemplo, que primeiro que aqui no Brasil, a agricultura é uma coisa muito forte, e segundo, que a gente já tem muitas pessoas já experimentando com a agricultura e tendo muito resultado. Então, se você tem resultado, tenta organizar num papel que você fez, passo a passo, e a gente vai começar a usar essa estrutura para poder ajudar as pessoas também a cuidarem, não precisa ser fazenda, mas do seu vaso, por exemplo. Você pode começar, as pessoas começarem a se ajudar, a ficar autossuficiente nesse aspecto da agricultura. Porque uma vez que isso começa a se expandir de tal maneira, as pessoas começam a fazer isso autossuficiente, a tendência é isso começar a atingir camadas superiores, como já atinge hoje. Com o copo foi exatamente assim que aconteceu. Hoje a gente tem vários governantes aqui do Brasil, que a gente sabe, de alto escalão, que usam o copo, eles se previnem com o copo, que foram infectados e usaram o copo também para melhorar.
E você vê que é inevitável. Quando a população começa a fazer e tomar o poder nas suas mãos, você vê que é inevitável. Eles têm que abraçar, não tem muita escolha. Ainda mais com esse conhecimento que é algo tão simples e tão claro. Se você para ouvir as aulas, você percebe, não tem muita margem para você começar, para você duvidar, porque é uma coisa muito prática também, uma coisa que você vê no seu dia a dia tendo resultado. Né? E o ensinamento nem se fala, que é uma coisa muito profunda, que requer muito de digerir bastante e principalmente toca a alma, principalmente de quem é simples e quem está aberto a esse conhecimento. Então, é o que o Sr. Cash sempre fala, né? A nossa alma é uma coisa só. Então, da mesma forma que tocou você, pode tocar um líder. Como a gente fez com o copo, da mesma maneira como a gente conseguiu alcançar várias pessoas, a gente pode fazer alcançar vários governantes também. Então, só queria fazer esse adendo com relação à parte de agricultura. Então, caso vocês tenham conhecimento nessa área, entrar em contato com a gente do Grupo Cash Brasil Corona Team, no Telegram, e começar a gente se organizar nesse aspecto também. Tá? Só para a gente ter em mente, começar a se organizar nesse ponto. Só fazer um resumo rápido, que eu sei que está na nossa hora. So I'll just make a short summary, because I know we are in our time now. I was just adding that we are trying to use the same structure here that we use for the Cup of Life, to use this to help people on agriculture also. So we could see very clear that with this structure, we could help more than 30,000 people like that we have an average here that we know. And we see the power that we have within, and how Cash Foundations bring this structure for us to develop this inside of us and to give to people also. So it's important for us to use the same structure, the same thing that we create here, to other aspects. So here in Brazil, agriculture is something very strong. So this is a call to people who are doing these experiments in agriculture to start to use this structure that we built to help others to become self-sufficient also in agriculture. So not just protect their lives with the cup, but also using this to help themselves in agriculture. Ok, acho que a gente está no nosso horário, né, Rosana? Eu queria ter mais tempo, mas não dá, é tanta coisa que eu queria saber, mas tudo bem, vamos tocando. Rafael, nós vamos dar uma boa noite a todos, uma ótima semana, agradeço, mais um dia muito bom, eu gostei mesmo, hoje mexeu comigo. Gratidão. So Rosana was just saying thank you very much for one more day. She said that today was very deep for her, touched a lot her, very strong, and saying gratitude. Thank you. Obrigado. Thank you for inviting me. Obrigado por me convidar. Gratidão, gratidão, pessoal. Uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Mari, obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada, viu? Muito bom. Obrigado, Rosana. Obrigada. Ó, não